Deraum, deraum, derarum, deraum, presente e futuro de quem quer amar, a força das palavras de quem vai dizer, tá no amanhecer. O céu é o canto que acolhe pela gratidão, é a escolha mais certa de quem diz um não pra qualquer violência. É a decisão humana que fomenta o bem, é o sim, a gentileza sem olhar a quem tá na consciência. O céu, mais perto do que longe, tá no caminhar, no passo, na coragem da superação, é resiliência. Tá no meu, tá no teu olhar, tá no riso, no choro de aliviar, tá na fé, tá no respirar, tá em todo abraço. O céu é aqui, ei, tum-dum. O céu é aqui, ei, tum-dum. O céu é aqui, basta permitir, ei, tum-dum. O céu é aqui, ei, tum-dum. O céu é aqui, basta permitir que o céu é aqui, o céu é. Basta permitir, sim, que é. O céu é aqui, sim, é. Basta permitir. Sabe, você é minha paz, o meu sossego, a minha fortaleza, meu companheiro, fonte de me elevar. Sabe, você é minha sorte, o meu destino, a minha sintonia, o meu caminho, força de continuar. Sabe, você é um farol, a linha reta, a conciliação, a medida certa, o alimento e a razão, transcende a tudo que há no mundo, reformador de almas,
absolvição, espelho da santidade, a excelência, o compromisso, o despertar da vida, outra dimensão. Hálito de Deus, imperador dos mansos, guia, modelo da perfeição, rio de água que não termina, marco do bem, a redenção, álibi do tempo que se renova, traço de luz que não vai findar, âmago da fé, plena consciência, o alento, a cura, o amor é 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 a cura. É com alegria que nos encontramos aqui mais uma vez para poder trazer as reflexões que se destinam às nossas existências. E antes de iniciar, nós vamos elevar os nossos pensamentos através da prece. Amorável amigo Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez, buscando de Ti a inspiração e o envolvimento amoroso a quantos terão a oportunidade de nos ouvir, e que estas reflexões possam trazer para cada um de nós a renovação que se faz necessária
das nossas ideias e atitudes. Confiamos em Ti, ó Mestre, e é por isso que aqui nos encontramos, para este encontro contigo e com os nossos benfeitores. E permanece conosco, Jesus, mais uma vez, envolvendo-nos com a Tua paz e com o Teu amor, agora e sempre, que assim seja. Nas reflexões da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que nos foram destinadas para trazer até vocês, está intitulada Cegueira Espiritual. E este tema foi extraído do livro No Mundo Maior. É o 5º livro da série André Luiz. Vale a pena ler toda esta série, que se inicia com Nosso Lar. Muitos, inclusive, já devem ter tido a oportunidade de assistir ao filme, que faz uma síntese deste livro, Nosso Lar. E é importante para aqueles que iniciam o conhecimento da doutrina espírita de buscar, através da leitura, o conhecimento do que a doutrina nos apresenta. Então, a psicografia do livro é de Chico Xavier, através do espírito André Luiz. E o capítulo 3º é intitulado A Casa Mental, de onde nós estaremos pontuando o que a cegueira espiritual está nos dizendo em nosso cotidiano. Para entender esta cegueira espiritual, é preciso que cada um de nós busque este olhar pelo Espírito, porque quando estamos com o olhar do corpo, nossa vinculação estará com a matéria. E na medida que nós vamos compreendendo a realidade da existência, entenderemos o porquê de estar buscando este olhar espiritual. E para que nós possamos aprofundar o nosso olhar perante o Espírito, o caminho é do autoconhecimento. E nós vamos encontrar uma síntese bem precisa deste autoconhecimento na questão final da parte 3ª do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. É a questão 919, que se estende para a 919A. Esta questão já é bem trabalhada em diversas palestras, mas vale a pena nós trazermos aqui novamente, exatamente para que cada vez mais nós possamos buscar este conhecimento. Então, a questão 919 nos traz: qual o meio prático e eficaz de se vencer nesta vida e resistir ao mal? E a resposta que os benfeitores nos apresentam é: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E no desdobramento da questão 919A, vem o questionamento de como fazer isso.
E a resposta que nos é apresentada por Santo Agostinho vem dizer do que nós precisamos fazer ao final de cada dia. Uma reflexão sobre os nossos atos, sobre tudo quanto fizemos naquele dia, se alguém teria motivo para se queixar de mim. E se porventura nós atravessássemos o portal da imortalidade, nós teríamos receio de estar diante de alguém. Se cada um de nós buscar este exercício diário, nós saberemos como deve ser a nossa conduta. Porque muitas vezes passam despercebidas as nossas emoções. O medo, a raiva, a ansiedade. E se nós não sabemos todas as vezes que temos estas manifestações, haverá uma descarga alta de adrenalina em nosso corpo. Esta adrenalina, ela vai provocar uma ação emocional em nosso físico. Aumenta o nosso açúcar, aumenta a nossa contração muscular. Se estas emoções, elas continuam a encontrar campo em nosso modo de ser, com o avançar dessas emoções, nós podemos desencadear doenças, a exemplo do diabetes, da hipertensão arterial, da artrite. Então, cada enfermidade física é um campo de manifestações, porque estaria envolvido as ações psíquicas, as ações emocionais, mas também não podemos desconsiderar o lado espiritual, porque toda doença, ela nos traz uma marca que vem de experiências pregressas, onde deixamos o registro no perispírito, que é o nosso corpo intermediário. Então, essas energias que são veiculadas através das nossas emoções, elas precisam ser trabalhadas. E nós podemos trabalhar efetivamente através do autoconhecimento. Então, ao fazermos esta análise diária, podemos identificar estas reações de medo, de ansiedade, esse desgaste que nós temos muitas vezes com o outro e que nos deixa fragilizados. E por que não considerar neste momento que estamos vivendo de pandemia o medo que assola, o medo de contrair o vírus, se esquecendo momentaneamente que este vírus ele será contraído na medida que estejamos desarmonizados entre o corpo e o nosso espírito. Então, temos que buscar, temos que resgatar esta harmonia entre o nosso corpo material e o nosso corpo espiritual, que estará favorecendo a harmonia do ser. Ainda nesta resposta da questão 919A, que nos é trazida por Santo Agostinho, ele nos traz a referência a justamente estarmos tentando levar as nossas experiências cada vez mais esta reflexão,
porque através delas também nós vamos identificar o nosso egoísmo. Quantas vezes no nosso dia a dia nós temos pensado somente em nós? Trazendo para o momento que nós estamos vivendo de pandemia, podemos refletir em quantas vezes, neste período de mais de 2 meses que estamos a viver no nosso país, nós conseguimos estender a nossa mão para aquele que necessita. Se fazemos esta autoanálise e observamos que em praticamente 2 meses e meio, porque hoje, 30 de maio, então, em 2 meses e meio de ações, se não conseguirmos identificar que fizemos algo relacionado ao nosso próximo, isso significa que o egoísmo ainda reside em nós mesmos. Então precisamos pensar como combater este egoísmo. Quando é que ele vai deixar de aparecer no nosso dia a dia? Está na questão 917 de O Livro dos Espíritos. Qual o meio de destruir o egoísmo? Então, isso só vai acontecer quando a vida moral do indivíduo prevalecer sobre a vida material. Então, se ainda estamos no nosso cotidiano pensando naquilo que queremos fazer para si mesmo, significa que há uma predominância do egoísmo. O egoísmo também é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E lá encontramos nos itens 11 e 12 o egoísmo. E inicia dizendo que esta chaga da humanidade, ela impede o progresso moral. Então, todos nós precisamos lançar as nossas armas para combater o egoísmo. E para que isto aconteça, é necessário a coragem para poder vencer-se a si mesmo e poder estar ampliando este olhar para o outro. Então, no item 12, nós encontramos que se os homens se amassem com mútuo amor, nós teríamos esta prevalência do amor e não do egoísmo. E o Cristo, ele, em todos os seus momentos, ele esteve atendendo a quem o procurasse. Ele não fazia distinção. Lembramos da passagem de Jesus, quando Zaqueu havia ouvido falar no Mestre e se pendurou numa árvore porque ele era muito baixo e tinha aquela multidão. E o que foi que Jesus disse a ele? Zaqueu, desce daí, porque ainda hoje estarei na sua casa. Para muitos, naquele momento, era difícil entender como é que Zaqueu, com aquela postura, receberia Jesus à noite em sua casa. Mas a visão do Mestre ia muito mais além, ia no futuro. Exatamente porque ele percebia na alma de cada um
as suas intenções. E, a partir daquele encontro com Jesus, Zaqueu mudou a sua vida. Então é nisso que nós precisamos nos direcionar no nosso dia a dia. Na medida que temos a intenção da mudança, já valeu o nosso esforço. Porque nesse processo de autoconhecimento, nós vamos estar buscando trabalhar em nós aquilo que é difícil. E cada um de nós, certamente, tem um componente de egoísmo nas suas ações. Mas, se nós não fizermos este exercício diário de buscar estas ações ao final do dia do que fizemos, certamente não conseguiremos identificar que o egoísmo está dentro de nós e que precisa ser trabalhado. Então, este é um exercício que precisamos fazer para poder amadurecer, reconhecendo que temos esta dificuldade, já é o primeiro passo para o nosso processo de mudança. Porque se não há esse reconhecimento, não haverá mudança. E cada vez mais que fazemos este exercício proposto por Santo Agostinho, estaremos no caminho para que a mudança aconteça. Isto é fácil? Não. Mas se tivermos o olhar voltado na direção do Espírito, que é o ser imortal, que é justamente a alma encarnada que se manifesta no nosso dia a dia, estaremos então buscando este meio de se melhorar. O egoísmo, cada vez mais sendo trabalhado, ele vai se transformando e vai levando a cada um de nós nessa busca de ser melhor. E quando trabalhamos o egoísmo, é o amor que vai estar sendo exercitado e cada vez mais vamos nos afastando do egoísmo. Aí lembramos também da passagem da mulher adúltera, quando ela foi levada à praça para ser apedrejada. Qual foi o movimento de Jesus naquela hora, naquele instante? Primeiro, perguntar dentre os presentes, quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra, que atirasse a pedra. Mas enquanto Jesus aguardava aquela manifestação, ele começou a escrever na areia. E as pessoas, aqueles homens que estavam ali, eles ficaram curiosos com o que Jesus estava escrevendo. E é interessante notar que, na curiosidade, eles buscaram se aproximar e ler o que Jesus estava escrevendo. E cada escrita de Jesus, ela estava relacionada aos erros daqueles homens. E quando eles olhavam, eles se conheciam naquele erro. E foi o que aconteceu. Ora, se eu tenho um pecado, eu não vou poder atirar a pedra. Então ali Jesus escrevia adúltero, ladrão, e cada vez que eles se identificavam, eles iam largando a pedra no chão e saíam. E no final, não ficou ninguém, porque todos tinham pecado. E aí, Jesus pergunta àquela mulher: onde estão aqueles que
te acusaram? E ela responde que todos foram embora. Então Jesus disse: agora vai e não tornes a pecar. Olhe o imperativo do mestre, educando aquela mulher que reconhecia o seu erro. E foi justamente o que ela fez quando foi procurar Jesus à noite, após ter terminado aquele evento. Ela reconhecia que tinha adulterado, sim, porque o seu marido, ele no começo do casamento era uma pessoa presente, mas depois, muito comum nos homens daquela época, não satisfeito com a sua esposa, começou a buscar outras mulheres. E aquele coração jovem, ainda no começo da sua vida adulta, se sentiu fragilizada e se encantou por alguém que havia lhe apresentado o que o seu marido deixou de lhe apresentar. Então isso realmente foi uma atitude equivocada daquela mulher. Reconhecida em seu erro, buscou a Jesus e o Mestre, com seu infinito amor, acolheu aquela mulher, dizendo a ela que era muito difícil as pessoas esquecerem os erros praticados por outros, que esqueciam fácil, sim, a bondade, mas que ela deveria buscar refazer a sua vida. E assim o buscou aquela mulher, refazer a sua caminhada. Não foi fácil. Como não é fácil para cada um de nós estar refazendo os caminhos que percorremos de maneira equivocada. É por isso que estamos transitando ao longo de sucessivas reencarnações, para poder estar transcendendo e melhorando passo a passo. Então, aquela atitude de Jesus foi uma atitude caridosa, foi uma atitude amorosa. E aí, nós pensamos na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da caridade, conforme a apresentava Jesus? Isso é apresentado em 3 palavras: benevolência, indulgência e perdão. Então a caridade, ela vai muito além do que nós darmos esmolas. Esta caridade é justamente nós saímos da nossa zona de conforto, abrangendo aqueles que estão próximos a nós e que necessitam da nossa atenção, do nosso cuidado. E aí voltamos para este momento que nós estamos vivendo. Quantos que são próximos a nós e estamos agindo com benevolência? Nós estamos não somente estendendo a mão para poder satisfazer as suas necessidades materiais, mas também estamos oferecendo um pouco de nós mesmos. Tudo isso deve ser buscado com o exercício diário, efetivo e constante do nosso mergulhar dentro de si mesmo, para
se perceber como ser espiritual que caminha para poder vencer os seus obstáculos, os seus desafios. E aí nós vamos para o nosso planejamento de vida que é feito antes de reencarnarmos. No mundo espiritual, na central de planejamento reencarnatório, é observado todas as nossas necessidades e nós reconhecemos aquilo que precisamos para poder amadurecer. São vários aspectos trabalhados. Por exemplo, a escolha da família. As pessoas que vão fazer parte do nosso grupo familiar são aquelas necessárias para o nosso amadurecimento. Então, temos os afetos no grupo familiar, mas também temos os nossos desafetos. Quando estamos com os nossos afetos, é uma maravilha, porque o afeto preenche a nossa necessidade de ser amado. Mas na família nós também temos aqueles que de alguma forma nos causaram aborrecimentos, tristezas, nos desafiaram. E neste planejamento, isto é muito bem pensado. Muitas vezes, esses desafetos vêm com algum tipo de dificuldade para que eu possa externar a amorosidade àquele ser. É fácil lidar com os desafetos? Não. E muitas vezes nós reconhecemos aqueles desafetos e não buscamos os caminhos para poder melhorar este relacionamento. Quando isto acontece, é a nossa cegueira espiritual. Nós não conseguimos pensar que aquele ou aquela colocado diante de mim para poder estar muitas vezes no meu cotidiano é justamente quem eu preciso para melhorar. Então, este desafeto em mim, que tenho mais consciência da imortalidade da alma, das sucessivas reencarnações, que se aquele ou aquela me causa estranheza, dificuldade de relacionamento, foi colocado para que eu pudesse estar melhorando a minha qualidade de ser espiritual. Então, eu preciso enxergar esta condição como necessária para o meu amadurecimento e trabalhar no meu dia a dia para buscar esta aproximação. Este pontapé inicial será dado por aquele que tiver uma consciência desperta de que é necessário a sua mudança. Então, o nosso olhar deve ser em torno desta dimensão espiritual. E se eu estou negando aquela necessidade que se apresenta como desafio para a minha existência, isso significa que a minha visão ainda está nublada, ainda está escurecida. E eu preciso modificar. Muitas vezes, isso não é modificado em uma única existência. E aí, nós ficamos neste processo de ir e vir, o fluxo e o refluxo,
justamente para chegar o momento da união, da coesão, da negação daquele desconforto que nos foi provocado. E tudo isso será estabelecido mediante o amor. Cada um de nós deve buscar a vivência deste amor. Então, esta escolha da família, ela nos é colocada como um despertar para a necessidade de melhorar a minha condição com relação ao outro que foi colocado neste contexto familiar para que possamos desfazer estes desafetos que foram criados por experiências anteriores. E se agora partirmos para refletir dentro deste seio familiar, se isso está presente, se algum desafeto ele se apresenta em nossa família, certamente teremos 1, 2 ou até mais desafetos. E isso merece o nosso olhar diferenciado. Mas também, em nosso processo de planejamento reencarnatório, é pensado no tempo de vida. Quantos anos eu devo viver? E, por exemplo, se neste tempo de vida nos é ofertado a nós vivermos em torno de 50 anos, 60 anos, como nós devemos cursar esta experiência de vida que nos é ofertada, trabalhando cada vez mais para a nossa edificação. Então, este tempo que usamos em nosso cotidiano deve ser um tempo de trabalho, um tempo de movimento em torno de melhora da nossa condição. Porque quando nós reencarnamos, um dos grandes objetivos é justamente o amadurecimento, porque em cada etapa nós iremos crescer, nós iremos evoluir. Só que uns conseguem fazer esta caminhada evolutiva de maneira mais rápida, outros de forma mais lenta. Mas o essencial, o importante é a gente compreender que toda experiência tem sempre como resultado o crescimento. Então, nós vamos estar melhorando ao término da nossa existência. Só que depende de nós a melhoria mais rápida ou a melhoria em passos mais lentos. Então, como é que nós ocupamos o nosso tempo? E aí nós temos uma frase de Paulo que ele escreveu aos Romanos no capítulo 14, versículo 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. Ou seja, se Deus nos oferta a oportunidade da reencarnação como uma dádiva para podermos estar cada vez mais nos trabalhando, afastando as nossas mazelas, buscando este despertar da consciência cada vez mais em relação aos valores da nossa vida, é preciso utilizar este tempo de maneira mais afetiva. Porque se nós não utilizamos, o que vai acontecer? Nós vamos gastar a energia vital que nos foi concedida para viver 50, 60 anos e vamos estar abreviando o nosso retorno para
a vida espiritual. Emmanuel coloca no livro Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 1º, intitulado O Tempo, que é psicografia de Chico Xavier, que muitos raros são aqueles que aproveitam o seu tempo. Olha que reflexão! Quantas vezes nós estamos malbaratando o nosso tempo em nossa caminhada evolutiva? É preciso tomar consciência para aproveitar melhor este tempo de vida. Se tomamos consciência que precisamos otimizar melhor cada dia da nossa existência, certamente este tempo que nos foi ofertado, ele poderá ser estendido, porque tudo é variável neste planejamento que é feito para cada um de nós. E essa variação, ela vai estar de acordo com a utilização desse nosso tempo. Então, da mesma forma que falamos anteriormente, que poderíamos abreviar o nosso tempo de retorno para o mundo espiritual, o mesmo acontece com o estender aquele tempo que recebemos. E por que pode acontecer essa extensão? Justamente por conta daquilo que estamos desenvolvendo em nossa etapa de trajetória de vida. Então, se as nossas ações elas são mais voltadas para o bem-estar do outro, isso significa que eu posso receber uma cota vital extra para poder estar ampliando esse tempo de vida. Então, quando Emmanuel coloca sobre essa questão do tempo, é preciso que nós também, nas nossas reflexões diárias apontadas por Santo Agostinho, possamos pensar de que maneira estou aproveitando as horas do meu dia. Porque se estamos valorizando este tempo, isso significa que estamos valorizando o nosso Pai, que concedeu essa dádiva para cada um de nós. Porém, se em nossas reflexões encontramos que não estamos aproveitando bem esse tempo, é a chamada para que façamos uma reflexão de que maneira eu posso aproveitar melhor esse tempo que a mim está sendo destinado para o meu progresso, para o meu amadurecimento. E é justamente nesta convivência com o outro que nós vamos estar oferecendo aquilo que nós temos e aprendendo com o outro aquilo que nós ainda não temos. Porque, como está posto na questão 786 de O Livro dos Espíritos, o homem, ele possui as suas faculdades completas? Não. Mas é justamente neste convívio social que essas faculdades, elas se completam e nós favorecemos o progresso. Então, isso vem nos mostrar que cada um de nós deve estar buscando no outro aquilo que não tem, para que possa se trabalhar para ter, para adquirir aquela qualidade. É claro que no outro nós só vamos estar buscando aquilo que seja positivo. E o nosso olhar perante o outro deve ser também um olhar de maneira positiva e não estar acusando o outro de coisas que muitas vezes nem se passou pela mente do outro. É o que nós observamos em uma lenda que foi narrada, onde dois monges, eles tinham desenvolvido as suas atividades e estavam fazendo o seu caminho de volta para o mosteiro.
Só que chegou numa etapa da caminhada que eles precisavam atravessar um rio. E a travessia desse rio não era uma coisa fácil, porque existiam locais de correnteza que poderiam sinalizar o fim da vida. E ao se aproximarem desse rio, os monges observaram que uma mulher estava temerosa em fazer aquela travessia. E um dos monges, o mais novo, resolveu oferecer auxílio àquela mulher, apesar de na sua congregação não ser permitido a aproximação com a mulher. Inclusive, aquele monge mais velho lhe chamou a atenção. Só que a intenção do monge mais novo foi de auxílio, e assim ele o fez. Ele carregou aquela mulher nos seus braços e fez a travessia com cuidado, para que nada lhes acontecesse. Assim também o fez o monge mais velho. Quando terminou a travessia, o monge que carregava a mulher a colocou no solo e ela agradeceu. E eles seguiram o caminho sem nada comentar a respeito daquela ação. Daí, ao término de 3 dias de caminhada, eis que eles chegam ao mosteiro. E o monge superior, que comandava todos aqueles outros, perguntou como tinha sido a viagem e o que eles trariam de respostas às ações realizadas. Primeiro falou o monge mais velho, dizendo que todas as suas ações foram positivas, que a viagem havia atingido seu objetivo, que ele estava satisfeito. No entanto, ele dizia que o mesmo não tinha acontecido com o monge mais jovem, porque ele foi de encontro às tradições do monastério. Ele teve contato com uma mulher e assim ele deveria ser penalizado. O monge mais jovem, ouvindo aquela narrativa, nada colocou. E o monge mais velho insistiu com o monge superior que ele deveria ser penalizado por ter quebrado as regras de convivência que eles haviam adotado. E ficou insistindo, e o monge superior refletindo. Ao final da sua última pergunta, você não vai penalizar o monge jovem pela sua atitude? O monge superior disse: o monge jovem apenas por uma fração de segundos fez uma travessia carregando aquela mulher que tinha medo, que pensava que ia morrer, e, ao término, colocou aquela mulher no solo e seguiu a sua caminhada, tranquilo, pela boa ação praticada. Entretanto, você, que aqui está, durante 3 dias, carregou esta mulher em seu pensamento. E assim finalizou aquele diálogo. Então, esta pequena lenda, ela vem nos trazer reflexões a respeito do que falamos em relação ao outro. Porque muitas vezes nós apontamos no outro aquilo que nós gostaríamos de fato de estar fazendo, aquilo que ainda é uma lacuna em meu processo de vida. Então, este tempo, porque foi como utilizou o tempo o monge superior. O monge mais jovem, em apenas uma fração de segundos, ele fez uma travessia e a sua mente não ficou povoada por aquela jovem mulher
que provavelmente era uma mulher atraente, era uma mulher bonita. Entretanto, aquele que acusou, aquele que não teve a atitude de auxiliar, foi justamente o que carregou em seu pensamento durante 3 dias aquela mulher, aquilo que estava acontecendo e que muito provavelmente ele gostaria de ter feito e não fez. Então nós precisamos resgatar de maneira mais afetiva o nosso tempo de vida, para que as nossas escolhas sejam escolhas mais voltadas para o bem, voltadas para o amor, voltadas para este exercício da solidariedade. Dona Joana de Ângeles diz que a finalidade da existência é amar e servir. Então, nós devemos trazer também para as nossas reflexões diárias o quanto estamos amando e o quanto estamos servindo em nosso cotidiano, para que cada vez mais a gente possa estar fazendo este exercício de sair do outro, para que estejamos mais voltados para a construção de um mundo melhor a partir de nós mesmos. Mas ainda no nosso planejamento reencarnatório, nós temos as nossas condições de vida. Iremos retornar em que condição econômica, em que condição de saúde. E aí, mais uma vez, nós resgatamos essa questão das ocorrências que vêm no nosso dia a dia, inclusive no nosso processo de adoecimento. Então, se porventura nós contrairmos o coronavírus e tivermos a Covid-19, provavelmente estava naquele nosso processo reencarnatório de planejamento o acometimento de um adoecimento. Não necessariamente é previsto com exatidão o tipo de doença, a forma como nós vamos estar atravessando, seja por um processo agudo, seja por um processo crônico. E aí nós observamos que no próprio adoecimento nós temos essa possibilidade de estar transitando por um processo que é mais rápido, que é no caso de a doença aguda, ou de um processo que seja mais lento, no caso de uma doença crônica. Para isso, nós não podemos esquecer do cuidado de si. Este cuidado de si, nós vamos fazer a leitura aqui de uma colocação de Paulo para Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, tratando justamente deste cuidado. Tem cuidado de si mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, ou seja, cuidado de si e cuidado da doutrina. Porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Aí, nesta assertiva que Paulo nos traz de cuidado de si mesmo e da doutrina, ele vem sinalizar que cada um de nós precisa vigiar o seu campo íntimo, justamente compreendendo que é através dos nossos pensamentos que, de alguma maneira, estaremos avançando de melhor forma ou de uma forma menos desagradável para o que foi planejado para nós. E que precisamos também, de alguma forma, valorizar as disciplinas. O que é esta valorização de disciplina? É justamente aquilo que se apresenta na nossa marcha evolutiva e que precisamos ter um olhar
voltado para o conhecimento de que aquilo se faz necessário em nosso processo de amadurecimento. Quantas vezes, neste processo de adoecimento, nós reclamamos, nós dizemos, mas Deus fez isso comigo, Deus veio trazer essa doença para mim, mas quando algo acontece na nossa vida, não é culpa de Deus. De quem é a culpa? De nós mesmos, porque agimos de maneira equivocada no passado e escolhemos ter esta experiência para poder dar um salto em nossa marcha evolutiva. A partir daí, desta tomada de consciência de que aquele fato na minha vida, ele é essencial para o meu amadurecimento, isso significa que estamos conscientes do nosso processo evolutivo. Jesus havia dito: não cai uma folha de uma árvore que não seja mediante a vontade de Deus. Lembramos também da narrativa do evangelista João, no capítulo 16, é o último versículo, 33. Quando Jesus disse: não vos afligeis, eu venci o mundo. Carregar esta experiência de Jesus que venceu o mundo, para que possamos ser vencedores da nossa experiência. É acreditar em nosso potencial, é confiar no nosso Pai, que nos direcionou aquelas experiências para que sejamos vitoriosos. E na medida que nós internalizarmos os conhecimentos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, cada vez mais nós estaremos abandonando a nossa cegueira espiritual, conforme posto no capítulo para essas reflexões. Nós temos em nosso cérebro aquilo que são as experiências do passado, que já vivenciamos e que no presente, que é justamente o que está acontecendo, é a oportunidade que encontramos deste nosso amadurecimento. E nós não podemos ficar voltando o nosso olhar para o passado, mas sim tentando refazer estes caminhos com a certeza de que o nosso Pai ofereceu para esta existência o que seria melhor para cada um de nós. Então, a nossa caminhada a partir daqui deve ter este novo olhar. Nós precisamos confiar mais naquilo que nos é colocado à prova. Esta confiança, esta certeza, ela estará nos alimentando, nos realimentando, nos reenergizando para que possamos seguir a nossa trajetória, entendendo que aquilo está planejado para o nosso salto qualitativo em nosso processo de crescimento. Não podemos nos apegar àquela dificuldade, àquele desafio, sem estar também agradecendo a Deus por aquela experiência, por aquele desafio que nos foi colocado. Então, vamos seguir a partir de agora, procurando vislumbrar com os olhos do Espírito a nossa existência. E a partir de agora, está se trabalhando para vencer o egoísmo e cada vez mais está neste exercício do amor. Esta é a nossa proposta para este avanço na nossa caminhada. Só depende, meus irmãos, de cada um de nós. Este exercício que vamos buscar
para que a nossa consciência esteja mais desperta em relação aos propósitos do nosso Pai, só depende de cada um. Viver as experiências da crise financeira, dos processos de adoecimento, das discórdias no seio familiar. Esta visão diante destes desafios, aquele filho rebelde, aquele amigo que nos traiu, tudo isso, se nós encararmos como necessárias para o nosso processo de crescimento, certamente conseguiremos atravessar esta experiência sendo vitoriosos. Esta é a nossa mensagem. É ter a vivência cristã diante de todas essas experiências que são desafiadoras, diante de todos esses obstáculos que são colocados frente a cada um de nós. É isso que nós aguardamos ao término da jornada da vitória, porque nós certamente temos a consciência de que estamos vivendo conforme os postulados de Jesus. Para encerrarmos a nossa reflexão, nós vamos fazer uma prece. Amigo Jesus, agradecidos nos encontramos por mais esta experiência de contato com os teus ensinamentos. Que possamos, Jesus, levar para as nossas experiências do dia a dia a tua vivência para a nossa vivência. Termos dentro de cada um de nós esta certeza de que Deus, o nosso Pai, nos oferece aquilo que precisamos para crescermos e mais rápidos estarmos junto a Ti. Que as nossas escolhas, Jesus, sejam as mais favoráveis para o nosso amadurecimento e que a partir de agora nós possamos nos empenhar para esta reflexão diária, para que cada vez mais desapareça de nós a cegueira espiritual e possamos ter o olhar de espíritos que somos em processo de crescimento. Que a tua paz e o teu amor, Jesus, nos envolva agora e sempre, que assim seja. Agradecemos a oportunidade e nos despedimos aqui com a certeza de que levaremos estas reflexões para o nosso cotidiano. Muita paz para todos nós.